sou o Tio Petisco, eu já ouvi falar sobre um assunto bem polêmico, está rodando muito na internet, sobre a capivara filó. É muito interessante você entender isso e entender o desdobramento que isso pode acontecer. Tem muita coisa em jogo ainda, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, minha opinião, e sobre as consequências e os problemas da capivara filó ficar com a Agenor ou voltar para o IBAMA, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, e eu queria deixar bem claro isso, é a minha opinião. Na verdade, não só minha opinião, como o próprio IBAMA reconhece o animal silvestre como pet. Sim, apesar do discurso animal silvestre não é pet, ele é pet sim, tanto que a Bazinga está aqui legalizada, sem problema nenhum. A Berê está aqui, Bartô, Jaiminho e todos os outros meus pets são silvestres legalizados. Então, quando você adquire de um criatório legalizado, não tem problema nenhum. O problema é você pegar da natureza. Então é um animal silvestre que veio de uma origem ilegal. Isso sim é problema, isso sim precisa ser combatido, inclusive com leis melhores, tá? Porque a lei que faz hoje só fomenta o tráfico de animais, só fomenta... Perolazinha está querendo participar aqui. Inclusive, esse é um dos problemas. A gente pode falar sobre isso depois, mas como é importante ter uma posse responsável, né? Isso é um assunto importante da gente se falar. Mas a Pérola, por exemplo, que estava vindo aqui, que veio com excesso de barulho, né? Excesso de vocalização. É um problema real, olha como que ela está ali. Ela está vendo o que a gente está falando aqui, está querendo tomar atenção, não tem problema. A gente precisa ter paciência, estrutura e todo o conhecimento para poder ajudar ela e melhorar esse comportamento. Se a gente ficar só querendo resolver o nosso problema, eu quero muito ter uma arara, vai ser um problema, né? A gente precisa ser consciente nisso, tá? Então é importante você ter uma posse responsável. E quando você tem uma ave dessa, né, você ensinar as outras pessoas de como que é realmente ter uma ave dessa, uma pessoa que ama ter uma ave dessa, que ela pode ver, olhar, tudo, mas a vida dela vai cabe uma ave dessa? Isso é muito importante. Mas vamos lá, vamos voltar aos desdobramentos primeiro da filó. Na verdade, meio que se junta isso, tia, porque a filó, apesar de não ser um animal legalizado, né, ele ia ser abatido, ele estava solto ali, estava uma capivara fora do bando, ela ia acabar morrendo. Ela não ia conseguir sobreviver. E o Agenor estava conseguindo dar uma qualidade de vida para ela muito legal. Ele vivia em um ribeirinho, ele conseguia dar uma qualidade de vida boa para ela. Então até que ponto, né, ela tem que ir para o IBAMA, para uma jaula lá que não tem estrutura. E a verdade é essa, o IBAMA não tem estrutura no Brasil. Se não fossem os criatórios legalizados e receber esses animais que vêm do tráfico de animais, que ficam muitas vezes mutilados, que nunca vão conseguir voltar para a natureza, sempre com problema de saúde, alguma coisa, a gente estava perdido. Ia ter muito mais animais mortos, muito mais do que já tem. Então a gente precisa ter consciência disso. Tá? Então essa história, animal silvestre não é pet, já é balela, porque o próprio IBAMA tem uma lista dos animais silvestres pets. Tá? Os animais exóticos, as pessoas confundem isso, né? Animais exóticos, como aqui, ó, os cabeças de ameixa, cadê aqui os cabeças de ameixa aqui? Aqui, ó. Os cabeças de ameixa são animais exóticos, tá? Esses exóticos, a legislação ele é mais fácil, é mais branda, mas existem regras também hoje em dia, tá? Então, assim, não é porque exótico pode ter qualquer jeito, vai criando de qualquer jeito. Tem nota fiscal para animal silvestre, tem nota fiscal para animal exótico também hoje em dia. Então, fica ligado nisso também. Mas é mais fácil, é muito mais fácil você criar um exótico, muito menos problema, muito menos burocracia. Isso acaba sendo um tiro no pé. Porque você fomenta aves, né? Fomenta invasores, por exemplo, o ringneck, tem uma chance, um risco invasor no Brasil muito alto. Então você fomenta a criação de espécies que nem são naturais aqui, que pode dar problema. Ao invés de você, por exemplo, fomentar a criação de araras azul ou canindé, como uma bazinga aqui, onde você vai ter de repente uma maneira de você reintroduzir alguns filhotes, fazer algum trabalho legal. Eu mesmo tenho a Berenice aqui, a suindara e o Bartozinho. São duas suindaras registradas, legalizadas. Se eu quiser criar os dois, pôr para cruzar, eu não posso pôr. O que acaba sendo um outro tiro no pé, no meu ponto de vista. Porque às vezes fala assim, não, eu vou reproduzir, não vou vender, não tenho licença para vender, eu não quero vender. Mas se eu fazer um trabalho, por exemplo, de soltura, de reintrodução dessas aves, de repente até pedindo alguma autorização, a burocracia que torna isso é tão complicada, é tão difícil no Brasil, que no final das contas acaba desistindo, a gente acaba abrindo mão, deixa quieto, não vale a pena, porque é muita burocracia, é muita papelada e parece que cada vez mais o pessoal lá no IBAMA
Eu falo IBAMA assim no modo geral, né? O pessoal, a parte de educação ambiental, de parte de proteção animal, acaba querendo mais restringir e colocar numa gaveta, como se você fosse poder pegar esses pets, essas aves, esses animais e colocar numa gaveta e deixar ele guardadinho lá. E não é assim que funciona na realidade. Tá? Tenha visto o caso da Filó, que ela foi para um lugar muito pior. E aí que vem o pulo do gato. Qual é o problema? Por que o IBAMA está tão pé da vida com a decisão do juiz que fez a Filó voltar para casa dela? Porque isso gera jurisprudência. Isso gera aquilo que a gente conhece no judiciário, né? Pô, já aconteceu, já foi uma decisão favorável a isso, então eu também posso. Então, por exemplo, sai um filhote aqui do Bartô da Berê, eu falo, ó, já existe animais que não são de origem de criatórios na mão de pessoas. Então, eu tenho base legal para brigar sobre isso. Então, é muito importante isso. É uma decisão que vai mudar muito o ramo pet. A gente precisa ficar atento com essas decisões, entender qual é a briga do IBAMA. O IBAMA não está preocupado ali com a Filó em específico. A Filó é um peixe pequeno, né? Vamos dizer assim. É um peixe pequeno, é um problema pequeno. Mas o que ela pode gerar futuramente é problema para eles. Eu gostaria de entender qual é o medo deles de travar tanto isso, né? Por que é travar tanto você ter uma ave dessa legalizada? E hoje em dia, por exemplo, o voo livre tem crescido muito. Ninguém pega mais uma arara para deixar em casa, lá de enfeite, ali no fundo de casa, lá, com arame que era feito antigamente. A pessoa colocava até cordinha de cachorro. Não é. Tem pessoas que mudam de casa, mudam de vida, mudam toda a sua dinâmica por conta desses pets. A Pérola mesmo, ela veio aqui, né? A dona queria muito uma ave, sempre quis ter uma arara, é apaixonada pela Pérola ali. Quando ela viu que ela não dava conta, ela procurou, me doou, não quis me vender, ela me doou porque ela sabia que aquela tem uma qualidade de vida. Esse tipo de pensamento, esse tipo de doação, de dedicação tem crescido cada vez mais. E eu não entendo porque que o IBAMA quer proibir, quer travar, que fala, não, com o discursinho, animal não é coisa, selvagem não é pet, né? Parece bonito a palavra ali, né? Mas realmente é isso. Será que hoje você teria seu cachorrinho, teria seu gatinho do lado ali do seu lado, se eles não fossem pet um dia, não fosse selvagem? Vocês acham que veio já o cachorro, a raça Border Collie, Golden Retriever, ela simplesmente veio como as outras espécies, né, por Deus, se você acreditar, ou pelo Big Bang, independente da sua crença e do que foi ali, não foi assim. Foi o próprio homem. Ou seja, se você está domesticando, esses animais são domésticos hoje em dia, é por conta do manuseio. E a gente manusear esses animais, a gente preserva eles, a gente cuida deles. Porque não tem como preservar uma espécie, por exemplo, uma canindé, se eu não sei como que é o manejo. Se eu não sei como que funciona isso. E a gente precisa ensinar as crianças, mostrar, perder o medo da coruja, perder o medo da cobra, da celestezinha, ela tá lá, passar a mão, ver que não precisa matar, que não é um bicho que vai te atacar, que vai te matar, que se piar 3 vezes o telhado da casa de alguém vai morrer. E isso é muito importante. Por exemplo, o macaquinho sagui, mostrar para as crianças que não come só banana, né? Que macaco não vive de banana. Macaco come outras coisas, ele come verduras, come legumes, come carne. O Jaiminho fica doidinho, já fiz um vídeo mostrando aqui pra ele fica doidinho com o rato. Se eu mostrar um pedacinho de carne pra ele de rato, ele fica doido. Fica lá tirando cada pedacinho de carne, de cada detalhezinho do osso. É isso que precisa mostrar. A gente precisa mostrar a realidade. Tá, então vamos ficar acompanhando, vamos pesar o IBAMA pra gente mostrar que realmente animal selvagem, animal silvestre, desculpa, é pet sim. O que não é pet é animal selvagem, ou seja, tirado da natureza para só encher o bolso ali. Valeu? Fica ligado, não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever, toca o sininho que é muito importante, porque todo domingo, 10 horas da manhã tem vídeo novo e eu tô aqui para falar com vocês, trocar ideia. Manda um comentário aí sobre a sua opinião também que eu quero ouvir. Valeu? Partiu Petisco!